Olá, mulheres! Estamos aqui mais uma vez para a gente trabalhar agora a administração de prioridades. E a administração de prioridades é um capítulo super importante que eu sempre atrelo depois ao princípio da honra. Porque primeiro elas aprendem sobre honra e depois elas vão aprender a alinhar as prioridades. E a prioridade, quando você trabalhar ela, você precisa incutir nelas que é um valor de ordem, né? E Deus é um Deus organizado. Você vai dizer para elas, olha, Deus é um Deus organizado e detalhista. E Ele quer que a gente também se organize e tenha prioridades na nossa vida para que a gente possa ir mais além e ser realmente um vaso usado na mão dele. Muitas mulheres ficam questionando esse capítulo. Faz parte da dinâmica em si. Por quê? Porque esse capítulo, ele combate diretamente o feminismo, né? Ele traz a mulher ao retorno da mulher que Deus criou como um padrão, né, para as mulheres, que é a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31. O ideal é que você também leia Provérbios 31 com aquela mulher, e se não der tempo, você vai passar essa lição para elas, delas lerem profundamente Provérbios 31 e aquilo ser encurtido na vida delas aos poucos. A administração de prioridades, você precisa também trazer para aquela mulher de que ela não vai mudar do dia para a noite. O que vai acontecer é que ela vai mudar a visão aos poucos. Por isso que é importante Provérbios 31, que ela tenha no coração dela encurtido aquilo ali, aqueles conceitos. Eu sempre trabalho com as mulheres dizendo para elas assim, olha, vocês querem começar de baixo para cima. Vocês querem começar a ser elogiadas pelo marido, como tem lá no final, né, do capítulo. Mas na verdade você tem que começar por cima. Você tem que ir no contexto de que aquela mulher, ela buscava o Senhor em primeiro lugar, ela amava o marido, ela educava os filhos e amava os filhos, era uma mulher de negócios. E aí você vai destrinchando isso tudo, para que no final, aquela mulher seja elogiada finalmente pelo marido. Então, essa é a sua diretriz. A sua diretriz é a mulher virtuosa, né? Você pode até apresentar algum testemunho seu, daquilo que o Senhor fez com você, alinhou as suas prioridades, é importante também você trazer, mas a sua base principal sempre vai ser a mulher virtuosa. E aí você vai começar a trabalhar esse capítulo, mostrando para aquela mulher que é importante que a primeira prioridade dela seja o temor ao Senhor. Ela deve buscar ao Senhor sempre em primeiro lugar, seja nas suas perspectivas de atitude, de ações, de palavras, os anseios do seu coração, aquilo como ela tem de sonhos, de objetivos, tudo ela colocar nas mãos do Senhor. E isso é uma tarefa muito difícil da primeira vista, principalmente aquelas mulheres que nunca tiveram um contato maior com Deus. Então você vai ter que apresentar para aquela mulher de uma maneira muito especial, que ela pode deixar de ser egocêntrica, preocupada, desocupada, quando ela teme ao Senhor. E o temor ao Senhor, aí você vai jogar, é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, a mulher sábia é a que constrói o lar e a tola destrói. Você vai pegando os versículos, e é importante você ter esses versículos sempre com você, guardados no seu coração, sobre sabedoria, do que é o conhecimento do Senhor. Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Traga isso para essa mulher num contexto prático também, não só de um contexto teórico da palavra de Deus. Traga com a sua vida o que a sabedoria fez para alinhar você na sua casa. Como você pode ter uma vida longa com o Senhor. Como você pode experimentar Ele como a fonte da vida, né? As mulheres não têm essa fonte, não sabem onde buscar. E você é que vai apresentar isso para elas. Uma tarefa que eu sempre passo para as minhas alunas nesse capítulo. Vocês agora vão ter que realmente começar a ler a palavra de Deus todos os dias. A ter um momento com o Senhor, um momento de devocional, um momento de oração com o Senhor. Colocar tudo aquilo que está no seu pensamento, que você quer realizar naquele dia para o Senhor. Isso é muito importante você ter esse conceito. Segundo, e elas vão se assustar, a prioridade delas em segundo lugar é o marido, se ela for casada. E eu sempre digo para minhas alunas, e elas até riem, ninguém casou obrigado com ninguém. Todas nós casamos porque nós queríamos. Então, a nossa segunda prioridade é o nosso marido.
E a gente precisa ter isso em mente. Não pode se deixar de desvirtuar disso. A gente precisa entender que a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar o seu marido. E aí, esse agradar é o que vai mais profundo do que a gente já trabalhou no princípio da honra. Vocês entenderam porque um capítulo vem casado com o outro? Para que você não fique citando a mesma coisa. E aí você vai dizer, né, também que para a mulher que não é casada, que pode ser que tenha alguém na sua turma, você vai dizer para aquela mulher, olha, o primeiro lugar deve ser o Senhor para você. E o segundo lugar também deve ser o Senhor para a mulher solteira, que vai estar sempre à disposição do Senhor. Terceira prioridade é a sua casa, o seu lar, porque o lar é onde o coração é formado. E isso tem que ter muito, muito bem curtido por você. Porque elas vão perguntar, oi, e eu tô aonde? E meus filhos, onde é que estão nesse alinhar de prioridades? Então, você tem que mostrar para ela, com muita segurança, de que o lar é onde o coração dos filhos é formado. E aí você tem que dizer para elas que elas não podem se sentir culpadas por organizar a sua casa e não ter um tempo ainda com os filhos. Quando aquela mulher tiver o lar organizado, o lar em ordem, aí sim ela vai poder alinhar outra prioridade, que é a quarta prioridade, que são justamente os filhos. Falando ainda um pouco da terceira prioridade, eu sempre trago o exemplo do rei Ezequias, né, que está lá em 2 Reis 20, que fala no seguinte, que o rei Ezequias, ele teve uma enfermidade, ele ia ter uma enfermidade, e o Senhor falou para ele que ele ia morrer. E o que o Senhor disse para ele? Põe em ordem a tua casa. Então, esse chamamento do Senhor para pôr em ordem a casa do rei Ezequias me chamou muita atenção, em que a casa dele estava desorganizada. E quando a nossa casa está desorganizada, o Senhor nos olha de onde estamos. Tem mulheres que se sentem diminuídas por organizar a casa. Tem mulheres que acham que aquilo não gera valor para elas arrumar a casa, que a casa é um segundo, terceiro, quarto, quinto plano na vida delas. Então, chame a atenção que quando aquela mulher organizar a casa dela, o Senhor vai olhar para ela e vai dizer, filha, a responsabilidade que eu te dei, você está cumprindo. Assim como o rei Ezequias também foi chamado por Deus para organizar a casa dele. Então, quarta prioridade é os filhos. E os filhos são a recompensa que o Senhor nos dá. Há um tempo para a gente cuidar e educar. Depois eles vão criar asas e vão embora. Então, isso tem que ficar muito bem curtido também para as suas alunas. Há um tempo de educação. E aí você já pode trabalhar alguns conceitos. Eu já falo aí, né, nessa parte, eu já falo também de alguns conceitos que trazem lá do relacionamento pais e filhos, que é o capítulo 6. Você já pode trazer alguns conceitos dali também. E daqui a pouco também eu vou fazer uma aula para vocês. Quinta prioridade é a sua vida pessoal. E aquelas mulheres vão olhar e dizer assim, oi, quinta prioridade sou eu? Sim, você aliou todas as prioridades anteriores e agora você também tem que ter um pouco de tempo para você mesma. Para você ir numa academia, para você ler um bom livro, para você ter um tempo de ir num shopping, tomar um café, sozinha, se curtir, na verdade. E esse tempo é primordial, porque esse tempo alinha nossas emoções. Esse tempo a sós faz com que você alinhe justamente as suas emoções. E aí vem a sexta prioridade, que é a sua vida pública. E durante muito tempo eu coloquei a sexta prioridade como a minha primeira prioridade, quando eu passei no concurso público, e eu sempre dou esse testemunho para as mulheres. E como eu vivi infeliz, apesar de ter um emprego e ter um salário no final do mês, eu era infeliz, porque eu estava com minha prioridade totalmente desalinhada com o Senhor. E quando eu coloquei a minha vida pública no lugar que ela deveria, eu levei um tempo para isso. Eu levei um tempo para entender no Senhor que eu deveria deixar de lado altos cargos, querer altos salários. Não. O Senhor estava me chamando para estar com Ele e a presença dEle era mais importante do que isso tudo. Mas eu levei alguns anos para entender isso. Então as mulheres também não vão aprender isso do dia para a noite. Principalmente as que estão na igreja, que acham que o ministério é algo que é muito mais importante do que até o Senhor na vida delas. Então, é importante que você trabalhe também esse contexto de igreja. Tem muitas mulheres que vão chegar para você
com essa também prioridade desalinhada. Às vezes ela está construindo um ministério na igreja e a casa dela está derrubada, está abandonada emocionalmente e também fisicamente, que ela não está lá, ela não está com um olhar para o lar. E isso vai desmoronando todo o contexto da vida pública. Então é importante que você apresente isso muito bem. E é com a sua vida que você vai apresentar. Então na próxima aula a gente se vê novamente.